Olá, hoje nós estamos aqui com mais uma quarta compartilhada do Colégio Santa Úrsula, né? Essa quarta compartilhada que tem sempre o objetivo de dividir, de ter uma troca de formação de vários assuntos relacionados à área educacional, tá? Todas as quartas nós temos esse momento, é um momento de partilha, um momento de interação com a nossa comunidade. Então, assim, quem ainda não está inscrito no nosso canal, é uma boa oportunidade de, assim, fazer agora, né? Além do nosso canal no YouTube, nós temos as redes sociais que também trazem outras informações, todas as nossas atividades. Vale muito a pena seguir, tá? E para essa reta final de outubro, né, se a gente pensando assim, por incrível que pareça, segunda-feira já é dia 1º de novembro, né? Já estamos terminando o ano de 2021. E com a chegada do mês de novembro, chega também um grande desafio para mais de 3 milhões de estudantes que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. É um número, em relação a outros anos, é um número reduzido de alunos, né? Desde 2005 não temos tão poucos alunos fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas o Colégio Santa Úrsula, que tem sempre ações voltadas para os alunos que fazem o Enem, né? Nós temos várias ações. E uma delas nós vamos concretizar hoje. Nós vamos ter uma conversa bem descontraída, né, com Felipe Lima, tá? Vamos conversar com ele sobre vários assuntos. Felipe é Master Coach pela Metafórum Internacional, é um coach de sucesso em provas, de aprovação em provas da OAB, possui várias titulações internacionais, é autor de vários livros. Entre eles, a gente elencou alguns que nós vamos conversar um pouco com o Felipe sobre ele durante a nossa conversa. Mapas mentais para provas e concursos, imunidade emocional, muito importante para quem é concurseiro e para quem é um aluno que vai fazer o Enem agora. Disciplina inabalável, são um dos títulos do professor Felipe Lima, tá? Também presente a essa mediação vai estar a nossa psicóloga Patrícia Bandeira, tá? Então vou passar a palavra para o professor. Queria que você, Felipe, se apresentasse, né? Se apresentasse para a nossa comunidade, apesar de você ter muitos seguidores, né? Teu Instagram bomba, como dizem os meninos. Então, fala um pouco da tua trajetória, tá certo? Fala um pouco da tua vida, desse trabalho de coach que é tão importante na formação de tantas pessoas, tá? Fique à vontade, Felipe. Seja bem-vindo ao Colégio Santa Úrsula. Mais uma vez, viu? Mais uma vez, né, Heitor, Patrícia, que alegria estar aqui, que coisa boa, coisa maravilhosa. Tem mais ou menos, sei lá, uns 15 anos que eu não venho aqui, e eu me lembro, tenho memórias assim extraordinárias, incríveis, de palestras que a gente fez com pais de alunos, com professores, e é sempre maravilhoso essa conexão com pessoas extraordinárias. Santa Úrsula, para mim, sempre foi um colégio de excelência, além da humanidade, como as pessoas são tratadas aqui, muito amor, com muito carinho, mas algo excelente, algo extraordinário. Então, para mim, é uma alegria imensa estar aqui conversando com vocês, para a gente ajudar essas pessoas que vivem desafios, né? Caramba, faltam 25 dias para a prova. Tem gente que, se a gente chega e fala assim, faltam 25 dias para a prova, parece que a pessoa está ameaçada, né? Meu Deus do céu, faltam 25 dias para a prova. O que a gente vai fazer? Né? E eu tenho a alegria de há mais de 20 anos, 22 anos, desde 1999, ajudar as pessoas a vencerem desafios na vida. E um grande desafio que a gente precisa vencer é o desafio de provas. Então hoje a gente vai estar aqui gerando valor na vida de vocês. Gente, vai valer a pena, fica até o final. Tá? Compartilhe essa live aqui com as pessoas que você quer bem, com seus amigos. Vai ser um momento de destravar os cadeados invisíveis que te impedem de encontrar a alegria de viver uma vida mais próspera, tirando seus sonhos do papel e conseguindo avançar especialmente no enfrentamento desse desafio que será a avaliação do Enem. Beleza, Felipe. No teu livro Mapas Mentais, Memorização para Provas e Concursos, você tem um capítulo que você dedica à ansiedade aos inimigos da memória, né? E você fala assim, sobre os contornos desses males. A gente percebe que isso não é só para uma pessoa que está fazendo um concurso de OAB, não é só... É muito também para o adolescente. Eu acho que o adolescente até para uma prova, semana que vem é prova, ele passa por esse estresse, ele passa por essas, né,
esses distratores. Então, fala pra gente, né, baseado no que você escreveu, como o aluno ele pode contornar esses distratores, tá? Vamos lá. Ansiedade, quem tá nos vendo aqui, pessoal, anota que vai valer a pena. Eu sempre digo que a gente não anota para lembrar, a gente anota para aprender, tá bom? Então anotem, se vocês puderem colocar aqui embaixo nos comentários, vai ser bom por duas razões. Primeiro, você vai estar anotando para você. E segundo, cada vez que você anotar algo que for útil para você, você vai estar compartilhando com as outras pessoas que vão ver esse vídeo também. Então a gente vai criar uma corrente do bem. Toda vez que você escreve, você gera valor para as outras pessoas e escreve também para você. Então deixa aqui os comentários. Se não deu joinha, para de ser mão de vaca de joinha, tá? Quem não dá joinha não passa no Enem não, viu? Então já dá esse joinha aqui pra gente começar bem, aqui com essa alegria do joinha. Primeira coisa importante que a gente tem que entender sobre a ansiedade, né? Imagina que você, na vida, que nós somos um carro. E o carro da vida, ele ganha uma velocidade. Tem gente que tá na primeira marcha, né? E não sai dela. Tem gente que tá na quinta marcha. Então eu te pergunto, como você se sente, você que tá vendo a gente aqui, já quiser escrever, já vai escrevendo aqui. Como você se sente? Sentir não é na cabeça, é sentir, né? Sentimento. Quando você tá na primeira marcha, você devagarinho, alguém passa assim, ultrapassa você. Quando você faz um simulado e aí outras pessoas tiram nota melhores do que as suas. E como você se sente? Escreve aqui abaixo. Algumas pessoas vão falar que se sentem inferiores, pressionadas, ansiosas. Como você se sente quando a sua nota é muito boa e todo mundo começa a falar: já passou, né? Você já está aprovado, você já conseguiu sua vaga. Como você se sente? E aí vem a pressão da ansiedade. Então, quando eu escrevi a obra Mapas Mentais e Memorização, eu coloquei algumas estratégias muito poderosas para você estimular a memória, aprender e nunca mais esquecer. Você vai conseguir manter aquilo vivo na memória até quando você quiser. Mas eu percebia que as pessoas travavam pela ansiedade, essa angústia. Então imagina que esse carro que a gente tem da vida, o carro da vida, ele tem um motor. Percebeu a potência do motor? É uma rosnada do leão. E o que eu chamo de força de vontade firme de aço puro. Então o aço é a firmeza que a gente precisa ter na vida, mas a pureza da alegria de viver. Esse é o motor, é o combustível, é o desejo de você fazer alguma coisa acontecer, de você conseguir entrar na faculdade dos seus sonhos, na universidade dos seus sonhos, fazer a carreira dos seus sonhos, mas de verdade, dos seus sonhos, né? A gente estava até conversando com a Patrícia aqui, que às vezes as pessoas falam assim, é como eu não estou exagerando não, é como se você escolhesse alguém para casar, né? Como é que você escolhe alguém para casar? Uma profissão é meio que um casamento. Porque quantas pessoas, meu Deus, entram num curso que você não tem nada a ver? Quantas pessoas casam com alguém que não tem nada a ver? Às vezes pela razão errada. E aí dá rolo depois para resolver essa história. Então a ansiedade, entenda ela como se ela fosse o freio de mão do carro. O carro tem o motor, tá lá o volante, e aí você tá indo com tudo, fazendo o seu melhor. Só que essa pressão, o medo do julgamento das outras pessoas, medo de decepcionar os pais, medo dos amigos passar e você não passar, né? De você ter uma pontuação abaixo do que você precisa para entrar na universidade, na faculdade, no curso dos seus sonhos. O medo de chegar na prova e travar. A gente tem o medo de aprender, o medo de não lembrar, o medo de lembrar e ainda assim ter uma interpretação equivocada na questão e você erra. Então, haja medo. E o medo é uma trava invisível que gera aquilo que você teme. Então, muitas vezes, tem gente que lê o enunciado da questão com medo, com ansiedade, com aquela angústia. E aí, quando você lê pela segunda vez, parece que é outra questão, mas é a mesma questão. Aí você fala assim, calma, peraí, deixa eu ler pela terceira vez aqui. Aí você lê a terceira vez, agora você tá mais calmo, você fala assim, nossa, parece outra questão. Eu achei que eu li 3 vezes, eu vi 3 questões diferentes. Porque a gente não é a gente quando a gente tá com medo. Então a ansiedade, ela é uma grande trava da concentração, porque conforme a gente vai fazendo prova, ou qualquer processo de estudar, a ansiedade é aquela pressão.
onde você está estudando uma matéria e está pensando, tem outra que eu estou pior do que essa. Ou, será que eu vou conseguir lembrar? Ou, será que eu vou conseguir passar? Não, talvez ano que vem eu passo. Talvez, e se todo mundo passar e eu não passar? Então, em vez de você estar usando energia para conseguir estudar, conseguir aprender, conseguir lembrar e na prova conseguir fazer a prova, a ansiedade é como se ela fosse, aqui está minha garrafinha, como se ela fosse um furinho aqui embaixo e ela começa a roubar a energia. E uma prova, Heitor e Patrícia, que a ansiedade nos cansa física e mentalmente, mais do que trabalhar ou do que estudar, é só você passar um domingo inteiro sem fazer nada, sentado, fazer nada. Você vai terminar o dia cansado. Pela ansiedade, pela pressão, pelas preocupações. Então, esse é o inimigo número 1. Se você parar para pensar assim, poxa, faltam 25 dias. Qual precisa ser o meu foco? É você aprender a olhar para a tua ansiedade, o que gera ansiedade para você, não aceitar isso. Como assim não aceitar, Felipe? Deixa eu te explicar. Imagina que você... Tem uma frase que diz assim, vai, e se der medo, vai com medo mesmo, né? Eu acho essa frase, ela é muito, muito, muito errada pelo seguinte, se eu posso ir sem medo, pra que eu vou com medo? E você deve estar se perguntando assim, mas tá bom, bonito, da Fanta, me conta aí, como é que faz pra ir sem medo, né? Como é que faz pra vencer o medo? Então, você precisa aprender a olhar para os medos, as preocupações, as inseguranças, como se fosse uma questão de uma prova. Como é que você resolve uma questão de uma prova? Você não lê o enunciado e já marca a resposta. Não é assim. Você tem que olhar com calma, entender assim, ei, por quê? Escreve aqui nos comentários, vai. Escreve assim, ó, uma pergunta, vai. E essa pergunta vai ajudar com que você pense nela e com que as outras pessoas que estão vendo o vídeo, tá, pensem também. O que gera ansiedade pra mim? Eu tô com medo de quê? Eu tô com medo de não conseguir lembrar. Beleza. Porque teve uma vez eu fiz um simulado, ou no ano passado eu fiz uma prova, e se eu não tivesse travado, eu estaria fazendo muito bem essa próxima prova. E Heitor e Patrícia, uma coisa que a gente precisa ter muita clareza é o seguinte, que toda trava que eu tenho de ir para frente, na verdade, o carro, quando ele trava, digamos, né, não sei se é verdade, mas digamos que ele trava a roda de trás. Então, toda vez que eu travo para frente, a trava está atrás. Anota isso, bota aqui nos comentários. Toda vez que você trava para frente, o segredo está para trás. E aí, tendo uma coisa. Quando você está com medo de algo, você gera o que você teme. Então, o medo de olhar para uma questão e não conseguir lembrar do que você sabe, parabéns. Você já não está lembrando por causa dessa pressão, dessa angústia. Como é que eu destravo um medo? Eu olho para trás e eu entendo quais foram os tempos do passado, os momentos do passado em que aquilo aconteceu. Então, talvez foi numa prova que você fez na tua escola, foi um simulado que você fez, ou foi na própria prova do Enem mesmo do ano passado, e que você não conseguiu o resultado que você poderia. Tem coisa mais legal, né, Patrícia, né, Heitor? Do que a gente ter condições de atingir a pontuação que a gente precisava. Eu tenho condições, mas você tem uma pontuação menor por conta da ansiedade, por conta dos medos. Então, anota aí, gente. Esse é o passo 1, muito importante. Anota aqui embaixo nos comentários. Quais são os medos que vocês têm? Porque esse é o primeiro passo. É como se fosse um raio-x no dente. Agora eu achei a cárie. E a gente vai destravar esse medo. A gente vai girar ele de tal forma que ele vai aliviar e você vai estar livre desse medo. Boa noite, gente. Boa noite, Heitor, Felipe, todo mundo que está nos assistindo. Né? Eu reitero aqui, viu, Felipe, a fala do Heitor, que é um prazer tê-lo conosco. Eu faço o número aí nessas pessoas que lhe seguem nas redes sociais, acompanho o seu trabalho e é realmente com muita admiração que nós recebemos você hoje aqui. E assim, né, Felipe, tudo que você falou, a gente sabe que um exame como o Enem ou qualquer outro, né, como o Heitor citou, ele tem algumas variáveis que são emocionais e acadêmicas. E saber
saber gerenciar, né, o impacto dessas variáveis do ponto de vista emocional vai dar uma vantagem competitiva muito importante para esse aluno, né? Como você falou, é olhar assim, quais são os seus medos, né? Que medos vocês têm? A gente não pode falar de aprendizagem e comportamento socioemocional como se fossem instâncias separadas, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa ou quando o aluno não está bem emocionalmente, isso vai interferir na capacidade dele de atenção, de memorização, né? De refletir sobre o que de fato ele sabe, do que de fato ele aprendeu, como você falou. Se ele é a mesma questão 3 vezes, é como se fossem 3 questões diferentes. É verdade. Né? Então, assim, e isso é o grande diferencial. Porque eu sempre, às vezes, converso, quando eu faço algum atendimento, né, quando a gente tem algum atendimento individual, eu sempre pergunto assim, se você olhar essa questão agora, que não é mais a avaliação, você sabe respondê-la? Sei, Patrícia. Eu digo, então, a questão não foi cognitiva. É verdade. Foi emocional. Né? Porque a gente precisa identificar o que foi que, assim, precisa estudar mais, ok. Ou foi o seu emocional, a sua ansiedade, o seu medo de errar, de não atingir a média necessária que lhe fez ter aquela nota rebaixada, né? E eu, ontem assistindo os seus stories, né, eu vi você falando assim, que tudo aquilo que eu sonho eu realizo, né? E tudo na vida é treino. E eu achei muito interessante, porque você falava até assim, até para procrastinar, o nosso cérebro, ele é treinado. É verdade. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para os nossos alunos e para os pais, enfim, para todos os nossos, né, as pessoas que estão nos vendo agora nesse momento. E vamos lá, então, Patrícia. Quando eu falo que tudo na vida é treino, né? Todo treino ele exige um método e uma repetição. Então, qual é o método para que você elimine um medo? Então, vamos lá. Na hora que eu entendo o medo, na hora que eu tenho compreensão daquele medo, eu falo assim, olha, o que a maior parte dos mentorados que eu acompanho, que vão fazer o exame do Enem, né, alguma prova tem? Primeiro, grande medo, decepcionar os pais. Com uma reprovação, com uma pontuação abaixo do que é necessário para você dar os próximos passos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não conseguir obter êxito, né, você ter uma pontuação necessária para você conseguir entrar na faculdade que você quer, os amigos passarem, ele não, né, e você não. Então é como se as pessoas andam e a minha vida está parada. Um terceiro e último ponto é, às vezes, o medo da escolha, o medo do caminho, o medo de não ter sucesso. E aí é onde muita gente se perde na vida. E quando a gente aprende a destravar esses medos, então, como é que eu faço para treinar algo? Esse treino, ele precisa ser intenso, ele precisa ser... Como é que eu venço, por exemplo, o medo de decepcionar os meus pais? E quando eu falo isso pros meus mentorados, eles me olham com uma cara de alívio gigantesca. Pelo seguinte, em um dado momento da vida, a gente aprendeu a ter medo de decepcionar as pessoas. Aí a gente fala sim, quando a gente gostaria de dizer não, é um medo de dizer não. A gente às vezes está até na escolha do curso, né? Qual curso que você vai fazer? Meu filho, você pode fazer qualquer um, desde que seja medicina e direito, tá tudo bem, você pode escolher qualquer um, você tem livre-arbítrio, você escolhe, né? Você é o seu guia, seu caminho, mas você tem que falar direito ou medicina, você pode escolher, fica à vontade. E porque o pai ou a mãe acha que os outros cursos não vai ter coração para ele. Então, na hora em que eu olho pro meu pai e falo assim, ou pra minha mãe, né? E falo, mãe, eu vou dizer não pra vocês, eu vou fazer uma coisa diferente pra vocês. Ou talvez eu tenha um resultado na minha vida que não vai ser aquilo que vocês esperavam, sabe? Existe uma palavra linda, Patrícia e Heitor, que eu adoraria ter aprendido no começo da minha vida. Anota aqui, pessoal, anota aqui nos comentários, que é a palavra perdão. O perdão é a chave da vida. Sabe por quê? Porque a gente não precisa ser perfeito, mas a gente pode ser cada vez melhor. Então, quando eu olho para as pessoas que me julgam e esperam muito de mim, ou me criticam demais, e eu perdoo, sabe? Eu falo assim, olha, ei, eu não preciso corresponder com as suas expectativas. Ah, Felipe, meus pais pagam as minhas contas. É verdade, mas você não é escravo deles, sabe? Você tem uma relação de amor com os seus pais. Você tem uma relação onde, quando você olha para os teus pais e os teus pais olham para você, tudo que teu pai também quer é que você seja feliz e tenha a prosperidade, o teu sucesso, né? Para que tudo fique bem contigo. Então, esse momento precisa ter perdão. Eu me perdoo, escreve aqui embaixo.
por tudo que eu não consegui estudar até agora. E é um perdãozão, né? Caramba, Felipe, eu me perdoo por quê? Porque a culpa, ela nos amassa por dentro. E quando eu me culpo, me torno inseguro. Então, quanto mais eu me culpo, menos eu ajo. E quanto menos eu ajo, mais me culpo. Nesses 25 dias de jornada, talvez você esteja querendo recuperar o ano inteiro. Isso, se você sacrificar o teu sono, isso vai ser muito ruim para tua aprendizagem. Você vai acordar cansado no dia seguinte. Cansado ninguém pensa direito, cansado ninguém faz nada direito, não. Outro dia acordei cansado, peguei uma fruta, joguei a fruta no lixo, peguei a casca e botei na boca. Cansado. Tava cansado. Cansado ninguém pensa. Cansado a gente só faz bobagem. Então, é importante que você cuide da sua qualidade de vida. É importante que você entenda os seus medos. E você escreve no papel assim, ó, nos comentários também. Medo de decepcionar os meus pais. Medo, talvez, de não conseguir a pontuação que eu quero, de não fazer o curso que eu quero. Medo de não ter sucesso na vida. Medo de vencer, não ter o padrão de vida que eu gostaria. Medo de não realizar os meus sonhos. Medo de ficar para trás. Né? Eu escutei de uma mentorada minha esses dias. Eu não posso errar. Eu não tenho mais idade para perder tempo. E a moça tinha 21 anos. Eu falei, é verdade, você tá quase uma idosa, você já tá na hora de se aposentar. Eu não sei nem porque você tá aqui, você devia estar na casa de repouso. Você não pode errar. Errar é humano, moça. Aprenda a perdoar os seus erros antecipadamente, porque o erro, ele é um professor muito melhor que o acerto. Nesses 25 dias, quando você pegar uma questão para responder, quando você parar para olhar para uma questão assim, você fala assim, eu vou responder essa questão aqui. Se eu acertar, eu me parabenizo. Agora, se eu errar, eu me parabenizo 2 vezes e me perdoo. Porque parece que cada erro de questão tapa na cara. Daqui a pouco você tá com a cara inchada, porque você fez 10 e acertou 9, ou acertou 1 e 9 você errou. Todas as questões que eu erro, eu aprendo de uma forma talvez melhor do que a que eu acerto. Eu acerto o que eu sei, eu erro o que eu vou aprender. Errar é bom. Errar é humano, errar é necessário, errar não te atrasa, ele acelera o processo para você chegar onde você quer. Se você não é uma pessoa blindada emocionalmente, que encontra a alegria de viver e o perdão antecipado dos seus erros, você sempre vai ter medo de errar. E quem tem medo de errar, tenta menos. E quem tenta menos, não treina. Porque tudo na vida é treino. Então, como é que eu treino para acabar com o medo meu? Eu fui saltar de paraquedas, a gente tava brincando aqui agora, conversando antes de ter esse papo. E eu pensei em etapa por etapa, pessoal. Anota aqui abaixo quais são as etapas que a gente vai viver. Etapa 1. Sei lá, falta uma semana pra prova, né? É igual ir pro dentista, né? Falta uma semana pro dentista. Oh, coisa boa! Sentar naquela cadeira do dentista, escutar aquele barulhinho no meu ouvido. Uma semana pra prova. Amanhã é a prova. Escreve aqui embaixo assim, vai. Amanhã é a prova. Hoje é a prova. Eu tô com a prova na minha mão. Tô respondendo a prova. Entreguei a prova. Quando você faz esse ciclo, eu pergunto, como você se sente agora que faltam 25 dias? Escreve aqui. Eu me sinto ansioso. Seja bem-vindo à ansiedade. Escreve isso, assim, ó. Seja bem-vindo. Escreve assim mesmo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo medo. Quando você fala seja bem-vindo medo, imagina que eu tenho... O medo é isso aqui, ó. Eu olho pra ele. Porque o que acontece com você quando você tem medo? Você vira a cara, você não quer olhar pro medo. Tem gente que tenta não pensar na prova. Tudo na vida é treino, você precisa fazer sua prova mentalmente 1000 vezes. Identificar cada medo da prova. Então, quando eu fui saltar de paraquedas, eu pensei assim, passo 1, vestir a roupa do paraquedas. Passo 2, estou na frente do avião, subir no avião. Passo 3, entrei no avião. Passo 4, o avião começa a subir. Passo 5, ele começa a subir muito mais, porque são 4.000 metros de altura. E o próximo passo? O próximo passo é abrir a porta do avião, com todo mundo dentro. E o próximo passo é você ver pessoas saltando. As pessoas saltam e faz. A pessoa salta e some. Salta e some. Ai, que legal. Aí depois você fica na beiradinha do avião. E você olha lá pra baixo e vê tudo pequenininho. Qual é o próximo passo? Saltar. E quando você salta, vem um vento gigantesco no seu rosto. E você olha pra tudo aquilo. Tinha um sujeito até me filmando na hora que eu saltei. Eu fiquei vendo, eu fiquei maravilhado com aquilo lá. E até fiz uma brincadeira sobre um dos meus treinamentos. E o próximo passo é abrir o paraquedas. Dá um solavanco. E depois você começa a planar.
Depois você vai planando até você pousar. Assim é uma prova. Você precisa identificar como você se sente. Porque na hora que eu senti, que eu olhei para baixo e veio medo, eu falei, seja bem-vindo, medo. E quando eu olhei para esse medo, veio o medo de morrer. Eu falei, peraí, vamos pensar numa coisa. Esse cara que tá aqui comigo, ele deu 2.000 saltos. 2 vezes ele precisou abrir o paraquedas de reserva. Tem um risco, não tem? 2 vezes, foram 2.000 saltos. Mas eu prefiro viver uma vida pela coragem dos meus sonhos e não pela covardia dos meus medos. Só um detalhe também. Num coração cheio de fé, não existe espaço para ter medo. Naquele momento eu fechei os olhos. Eu faço uma coisa que me traz muita, muita, muita força. Eu fechei os olhos e eu olhei para Deus. Ele estava do meu lado. Ele me disse que nenhuma das preocupações que eu tenha pode acrescentar um dia na minha vida. Ele falou para mim, seja forte e corajoso, porque tudo você pode. E quem cuida da sua vida sou eu, aqui em cima ou lá embaixo. Pode saltar sem medo. Eu saltei sem medo. Eu vivi sem medo. Porque a gente é um escravo dos nossos medos. Essa prova não pode ser uma arma apontada na sua cara. Você tem que aprender a treinar sua mente para ser caçador ou caçadora e não caça. Quando você aprende a olhar para os seus sentimentos e dizer para eles assim, ó, vem, senta aqui, vamos conversar, deixa eu entender que medo é esse. E você fortalecer a sua confiança, a sua fé, a sua autovalorização. Porque enquanto você não souber o seu valor, a vida nunca vai te dar tudo que você poderia ter. Você precisa se parabenizar por cada questão que você fez para chegar até aqui, por cada hora de estudo. Oi. Travou e voltou aí. Você precisa se parabenizar que voltou. Tá perdoado o negócio que travou e tá perdoado, voltou. Tá tudo bem aí com a transmissão, pessoal? Tudo bem, tudo em ordem aqui. Felipe, quando você fala, né, que o perdão é a chave da vida e o auto-perdão também, como você diz, eles são libertadores, né? Tanto quando você perdoa alguém, como quando você se perdoa, porque a gente vê muitas vezes assim, as pessoas têm uma dificuldade, né, de se perdoar. Né, quando cometem um erro, e como você falou tão bem, o erro faz parte, o erro nos ensina mais que os acertos. E Felipe, quando você coloca a questão do treino do erro, é importante quando a gente fala, desde que o aluno está aqui no fundamental, quando ele entra no ensino médio, a gente já tem uma prática muito grande assim, de fazer com que esse aluno encare os desafios, as provas, os simulados com muita seriedade, porque são nesse momento, se a gente pega a evolução de um aluno, se esse aluno, no início da caminhada dele, vamos dizer, na terceira série do ensino médio, né? Reta final mesmo, ele começa a tratar todos os simulados que se apresentam com essa seriedade, observando isso como desafio, ele vai perceber esses erros que serão importantes para ele. E ele vai ver que no final da caminhada, nesse último simulado que ele vir a fazer, ele não vai ter errado tanto, ele vai ter superado muitos erros, então serve exatamente de aprendizado, como você coloca aí. O erro, muitas vezes, se eles são encarados, e se agora eles precisam ser percebidos com seriedade, né? A gente tem essa caminhada, né? A gente faz isso, esse acompanhamento. Eu acho que às vezes assim, quando eu falo que tudo na vida é treino, né, que a Patrícia fala tudo na vida é treino, escreve aqui, pessoal, nos comentários, por favor, tudo na vida é treino. Por favor, escrevam. Para de ser preguiçosinho. Tem um trecho bíblico lá que diz que o preguiçoso passa fome, viu? Você tem preguiça não. Escreve aqui embaixo. Tudo na vida é treino quer dizer o seguinte, Heitor. A minha mãe é um treino. O meu pai é um treino. Porque meu pai, minha mãe, a convivência com os meus pais me treina para enfrentar a vida. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem dificuldade de falar com os pais, olha a relação, né? Meu pai e minha mãe. E eu aqui, né? Eu tô embaixo e eles estão lá em cima. Vai virar um adulto que também tem dificuldade de se conectar com pessoas extraordinárias. Você vai ver uma pessoa extraordinária e você vai dizer assim, quem sou eu para falar com ele? A mesma forma como você fazia com seus pais. Então, tudo na vida é um treino. Uma vez um chefe meu, quando eu era auditor e consultor de empresas da Petrobras, ele falou pra mim, eu vou destruir sua carreira. Ele disse pra mim, eu vou destruir sua carreira. Eu falei, meu amigo, a minha mãe tentou. E você, perto dela, não é ninguém. Tenta, vem. Chega pra cá. Tanto é que eu falo brincando, né? Eu falo num tom de brincadeira, mas eu falo com muito amor, assim, ó. Se a gente sobreviver à nossa família, a gente tá pronto pra vida. Né? Porque vem
as expectativas, as cobranças, o julgamento direto e indireto. O julgamento direto é, você errou. Qual é o julgamento indireto? Não, você já está aprovado. Né? A expectativa. Então tudo na vida é um treino. Os nossos erros são treinos. Nossa família, as pessoas são treino. E a prova que você vai fazer do Enem, você que está nos vendo aqui, é um treino. Porque eu conheço muitos advogados que não têm coragem de fazer um tribunal do júri. Porque a ameaça é o tribunal do júri. Hoje, para vocês, a ameaça é uma prova. Amanhã, a ameaça será talvez um paciente para o médico, será um cliente para um profissional autônomo, um arquiteto, um engenheiro. Tem gente que tem medo de cliente, tem medo de vender. É um medão. E aí você vê uma pessoa extraordinária que tem PhD em Harvard, Massachusetts, MIT, e tem medo de vender e trava. Aí veio o outro lá, eu sempre comparo muito assim, ó. Existem pessoas que são sol e vela. O que a pessoa que é sol? É uma pessoa cheia de luz, extraordinária. Mas ela nunca vai fazer ferver uma panela. Bota a panela no sol pra ver se ela ferve. Não ferve. Agora tem a pessoa que é a velhinha. Ela fica ali, embaixo da panela, a panela ferve. Tem uma hora que a panela ferve. Compara a energia, faça um cálculo aí, trigonométrico, na escala aí, no logaritmo neperiano aí, pra você entender a diferença da energia do sol com a vela. É uma diferença gigantesca. Mas a velhinha faz a panela ferver. Vai lá e consegue, né, Felipe? Como é que é? Vai além do cosseno. Vai lá e consegue, né? Devagarzinho, aos poucos, vai lá e chega ao objetivo. Porque é pouquinho, né? Assim como tem gente que é Ferrari e tem gente que é carrinho de mão. Uma Ferrari custa 2 milhões. Um carrinho de mão custa 100 reais. Mas carro de mão tem trava. O carro de mão anda. A Ferrari tem trava. A Ferrari tem um freio de mão. A Ferrari tem, né? Uma das minhas Ferrari que eu tenho em casa lá tem, né? Aquelas pequenininhas assim. Tem uns freio de pé, freio de mão, bota na marcha no page, né? De park. Aí a Ferrari trava. Agora carrinho de mão não trava. Então a gente precisa aprender a ser a Ferrari destravada. O sol que consegue colocar as nossas energias, né? Para que isso flua. E o que me impede de ter foco, o que me impede de viver uma vida plena, são os medos que eu tenho, que eu não sei olhar para eles e também destravar o medo. Todo medo ele foi programado historicamente na nossa mente. Para muita gente, para muito adulto, existe um medo que não se fala. Tem o medo de falar em público, né? Todo mundo fica... Hoje eu fui fazer uma palestra, a moça olhou para mim e falou: você tá com medo? Eu falei: morrendo, apavorado. Vamos lá, eu falei, conversei e tal. Falou: você não tá com medo? Eu falei: não. Porque tudo na vida é treino. E aí existe um medo, que é o medo de escrever em público. Esse medo de escrever em público vem muitas vezes pelo medo da redação. Eu fazia redação, até o Botox saiu aqui agora. Eu fazia redação lá, aí a minha professora dizia: tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Eu chegava pra ela: moça, tem alguma coisa certa na minha redação? Um papel tá certo, pelo menos? Eu peguei a folha certa, pelo menos. Com a chuva e eu não sabia lidar com os meus erros. Então isso me fazia ter medo de escrever. Hoje eu sou autor de livros. Caramba, por quê? Eu aprendi a me libertar dos meus medos. Abraçar, olhar para o medo e dizer: seja bem-vindo, medo. E quando eu olho para o medo e entendo o medo, eu começo a recorrer às fontes de confiança que eu tenho, às fontes de coragem que eu tenho e de fé também. Felipe, falando em erro, assim, quais são os erros nessa sua vasta experiência, né, com candidatos a provas diversas, e aí focando no Enem, que você observa mais comuns, né, que os estudantes acabam incidindo neles e que acaba prejudicando-os? Eu vou citar 10 erros, que eu não sei quais são ainda, mas eu vou citar rapidaço, tá? Ó a confiança, né? Então vamos lá. Erro número 1, culpa. A culpa pelo que você não estudou. É a culpa pelo tempo perdido, escolhas erradas e sonhos frustrados. Erro número 2, falta de autovalorização, de você aprender a se parabenizar. Erro número 3, comparação. Você se comparar com outras pessoas e você se achar inferior. Erro número 4, você não se sentir pronto. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar 100% para fazer aquilo que a gente quer fazer. Eu já tive alunos que falaram: eu não consigo. Foram aprovados em 5 universidades federais quando fizeram vestibulares diretamente nessas faculdades.
Erro número 5, muito, 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 muito importante. Fazer a prova com os pais nas costas. Tire seus pais das suas costas. Já se perdoe e peça desculpas antecipadamente para os seus pais. Do que pode acontecer na vida. Na vida. Porque você vai entrar na faculdade, aí começa uma jornada. Uma grande jornada. Quando você sair, aí você começa outra grande jornada, que é a jornada de ter sucesso, prosperidade, né? E vencer. Vencer na batalha da guerra da vida. Isso é importante. Mais um erro fundamental que as pessoas cometem demais é a falta de descanso. As pessoas não param para descansar, especialmente perto de prova, se dormem muito mal. Próximo erro, falta de exercício físico, que as pessoas elas relaxam 100% e às vezes o corpo fica sedentário. Então, uma caminhada que você faça de 10 minutos é melhor do que você não fazer nenhuma caminhada. Ah, Felipe, mas eu não posso descansar. É a culpa por descansar, sabe? Então, eu vou citar o meu último erro, eu acho que também já perdi as contas aqui dos dedos. Depois vocês voltam um vídeo aqui, assim, e vocês escrevam embaixo a lista dos erros. Mas eu vou falar o pior erro do ser humano. O pior erro do ser humano é você não seguir um mandamento que para mim é o mandamento mais importante do universo. Amai-vos, assim como eu vos amei. É você aprender a se ver com amor e você encontrar a alegria de viver. Quando você encontra a alegria de viver, você olha para a prova e você fala, venha. Quando você encontra a alegria de viver, você aprende a sentir orgulho de quem você é hoje. Você não precisa esperar ter carro, casa, apartamento, 3 milhões na conta para você sentir orgulho de quem você é. Do contrário, tudo isso trará valor a você. Não é o valor que você tem, é o valor que o dinheiro te faz ter. Quem te dá valor é o dinheiro. Quem te dá valor é a sua carreira de sucesso. Está errado. Você tem que aprender a se amar, se valorizar e encontrar a alegria de viver. A alegria de pegar um livro, dar um cheiro nele assim, ó. Seu lindo. De olhar para a prova e rosnar para a prova. Leão ou leoa? Felipe, quando você fala isso, vou pegar um gancho do que eu tenho visto muito você colocar no teu Instagram, né? A questão da disciplina, né? Você fala muito sobre a disciplina inabalável, inclusive é uma obra tua, e tá aí, né? Veja só. E aí, a gente, quase que um mantra aqui da equipe de orientação educacional, da equipe de psicologia, de supervisão, a gente sempre fala para os alunos, você precisa ter disciplina e você precisa ter foco, né? Isso é uma constante, eu acho que em uma instituição educacional talvez seja uma das palavras que a gente mais, né, tenta colocar para o aluno, você precisa ter foco naquilo que você quer, você precisa ter disciplina. E você é muito atuante, você ultimamente tem muita coisa sobre isso que você vem falando. Disciplina inabalável, né? E ele fala exatamente sobre isso. Como você ter foco. Fala um pouco pra gente. Acho que vai ser para o aluno que está nessa reta final, é um momento de disciplina também, de ter foco nesses últimos dias que estão chegando, né? Próximo à primeira avaliação do Enem, tá? Então vamos lá. Essa frase que você trouxe aqui, Heitor, é muito poderosa, né? Você precisa ter foco naquilo que você quer. Só que é muito raro você encontrar alguém que sabe o que quer. Verdade. Eu preciso ter foco naquilo que eu quero. Quem não sabe, né? Tem gente que eu conheço que já passou dos 50 anos e às vezes não sabe o que é da vida. E aí, como é que faz, né? Então, assim, existe uma forma, um método pra gente escolher os caminhos da gente. Imagina que isso aqui, ó, essa garrafa, ela é uma coisa que eu quero. Então, na hora que como é que eu escolho? Então, tem a garrafa e tem um copo, né? Aí eu olho pra garrafa e falo assim, ai, isso aqui é demais pra mim. Isso aqui eu acho que eu consigo. Mas esse eu não quero. Eu quero esse aqui, ó. Mas eu não consigo. A falta de autoconfiança, né? E de onde vem essa falta de autoconfiança? Vem da culpa que cega a gente das coisas boas. Quando a gente aprende a se parabenizar e a gente faz isso junto, a gente ativa uma sensação de merecimento. Então, eu tenho foco quando eu começo a me parabenizar e a comemorar cada passo da jornada. Então, pessoal, faltam 25 dias para a prova de vocês. Comemore cada questão acertada ou errada. Comemore cada página estudada. Comemore cada minuto de estudo. Comemore até quando você parar de estudar. Você fala assim, agora eu vou descansar, para que eu possa recuperar as minhas energias e retomar.
Do contrário, você vai fazer uma pausa e ficar com aquela coisa na cabeça de, pô, eu devia estar estudando, e não devia. Eu devia estar descansando. É como alguém fazer musculação por horas. Tá errado. Você tem um tempo certo para fazer musculação e depois é descanso, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu sou bodybuilder. Eu tenho uma musculatura assim muito avantajada e por isso que eu cresço, porque eu treino e descanso. O segredo do foco está na alegria da jornada. Quando você, a cada passo da caminhada, vai, todo dia. Heitor e Patrícia, eu acordo, eu olho pro espelho e eu faço assim com a mão, assim, ó. Exercício pra vocês aí, tá, pessoal? Eu faço devagarinho, por quê? Porque eu entendo que tudo que eu começo devagar no meu tempo, sabe? Às vezes a gente quer começar na faixa preta, né? A gente quer começar calma. Então eu tenho um exercício de falar assim, devagar assim, vai. Porque eu me recordo, eu treino a minha mente para entender que tudo que eu começo aos poucos. Depois eu começo a botar mais pressão. Eu chamo de faixa azul. Vai. Faixa roxa, que é o meio do caminho. Vai. Faixa marrom, aí eu já coloco mais energia. Vai, isso de frente pro espelho. Quando eu chego na faixa preta, eu dou o maior grito que eu tenho no meu pulmão. Vai. E aí se a minha esposa tá me olhando na porta do banheiro e falando assim, esse homem é louco, esse homem é doido. E eu tô mandando pra mim mesmo assim, vai. E quando eu faço isso, meu foco é ativado por duas razões. Eu preciso ser o meu maior incentivador e não depender do incentivo de ninguém. E uma coisa se eu pudesse abrir teu coração assim, ó, e colocar aqui dentro, abrir a cabeça assim, num cantinho aqui assim, ó, e colocar aqui dentro é uma coisa. Ninguém vai saber o valor dos nossos sonhos. Só você vai saber o valor dos seus sonhos. A Patrícia tem sonhos que só ela sabe o valor do sonho dela. O Heitor tem sonhos que só ele sabe. Por mais que o Heitor me conte, eu tente ajudar ele, mas só ele tá dentro dele. Então o Heitor não pode me julgar que eu não tô apoiando ele ou reconhecendo o valor do sonho dele. Vocês que estão ouvindo a gente aqui, pessoal, só você vai saber o valor do seu sonho. Não julgue seu pai, sua mãe, por eles não saberem o valor do sonho de vocês. Eles não estão dentro de vocês. E eles vão olhar para a vida de vocês de acordo com as aprendizagens, né? E até os medos que eles tiveram na época deles, no tempo deles. Então, o perdão é a chave da vida. Perdoe os seus pais, às vezes por não te apoiar. Perdoe também a pressão, a cobrança. Pai, eu te perdoo, você só quer meu bem, tá? Eu me perdoo, pai, mãe, mas eu tenho o direito de ser eu, de viver a vida no meu tempo e de ouvir vocês, mas encontrar a alegria de viver, vai, a jornada. Quando a gente faz essa comemoração junto, a gente ativa aquilo que eu chamo de foco inabalável. É a alegria de viver, o propósito ativado, medo e ansiedade destravado e dominado. Aí o foco não para nunca, não. Felicidade. Maravilha. Felipe, a gente aqui na escola valoriza muito essa questão da educação emocional, da educação socioemocional, né? E é tanto que a gente tem uma supervisão da educação socioemocional, a gente tem a matéria educação socioemocional, que a gente vem ao longo dos anos desenvolvendo, né, trabalhos com os alunos nessa questão de autogestão das emoções, para que eles consigam, né, geri-las. Porque a gente entende, e todos os estudos estão aí para comprovar, né, que quando você consegue fazer essa gestão das emoções, o aluno tem um melhor desempenho escolar. Né, porque são coisas que andam conjuntamente. A gente tem, inclusive, entre uma das ações que a gente tem, você falou da questão da alimentação, da atividade física, né, da questão do sono, e a gente tem uma ação que a gente chama de descompressão das emoções, que é em parceria com o Departamento de Educação Física, com o setor da educação socioemocional, que é para mostrá-los, né, algumas dicas de respiração, de meditação, da importância de incluir também a atividade física, porque como você falou, às vezes eles acham que é perda de tempo, né? E na verdade eles precisam organizar o tempo para que caiba tudo isso, porque nós somos seres holísticos, né? Assim, nós somos um todo. Então, assim, é mente sã, corpo são, né? Velha máxima. E nessa perspectiva, você fala também sobre a questão da imunidade emocional. Isso. E a gente fala muito assim, reforça a nossa imunidade, né? Toma vitamina C, toma vitamina D, reforça a imunidade, né? Para não adoecer. Mas a imunidade emocional é algo que ainda é pouco falado. Sim, né? É verdade. E, assim, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como
essa imunidade emocional, né, além do que eu já citei, além do que você já falou também, pode ser reforçada, digamos assim. Como é que esses nossos alunos e todas as pessoas que estão nos assistindo, porque a imunidade emocional é importante independente da idade, né? É verdade, é verdade. Como isso pode ser, né, como essa imunidade pode ser fortalecida, pode ser desenvolvida, pode ser reforçada? Maravilha, Patrícia. Imunidade emocional é o tema de um dos livros que eu escrevi, um método que eu criei, baseado no fortalecimento de 5 pilares. Vou pedir para vocês escreverem aqui embaixo, viu? Escrevam para cá. A gente precisa fortalecer esses 5 pilares como se fosse uma musculação. E a imunidade, ela nos traz uma blindagem. Uma blindagem contra as críticas, o julgamento das outras pessoas, os erros. Uma blindagem contra o que vem de fora. Ah, Felipe, então você nunca vai ter medo? Não, eu tenho. Só que ele não dura meia hora na minha cabeça, não. Que eu pego ele, abraço ele e dou 5 marretadas nesse medo. Então anotem aí, pessoal. A imunidade emocional, ela precisa ser fortalecida em 5 princípios. Eu gosto muito de levantar os dedos como se fossem âncoras. Então, o dedo midinho, para mim, é o pilar da fé. Fé é confiança. Fé é você aprender a acreditar plenamente, entendendo que os meus erros fazem parte do processo. Sempre que eu erro, eu sempre digo para mim, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Então, ainda que as coisas deem errado, eu tenho fé. Eu acredito que eu sou capaz. A fé tem que me trazer a confiança para que eu consiga persistir diante das dificuldades. Então, o primeiro item é a fé. O segundo item é a paciência. E eu coloco nesse dedo, né? Porque é o dedo da aliança aqui, ó. Paciência, tá vendo? Então, no casamento, você tem que ter o quê? Paciência. Paciência, né? Para ter generosidade com as outras pessoas. Paciência é você entender que cada coisa acontece no seu tempo. Então, paciência é você não se sentir atrasado na vida. Por que muita gente não consegue fazer exercício? E cuidar, né? Fazer uma caminhada e tal. Porque você se sente atrasado. Porque a culpa zera a autovalorização. Então, a gente fica uma geração de pessoas extremamente impacientes com sentimento de atraso. As redes sociais promovem muito isso. Fé, paciência. O dedo do meio é a parte de espírito, né? Eu não vou baixar os outros aqui porque vai ficar feio. Mas o dedo do meio é a parte de espírito, sabe? A gente ter paz de espírito. É você ter a calma, a leveza e a tranquilidade. Paz de espírito é você falar assim, ei, peraí. Pessoas me inspiram a ter fé. Parem para pensar, vocês que estão vendo a gente aqui, ó. Quem seriam os seus professores de fé? Sabe, de confiar, de acreditar. Algumas pessoas vão dizer que a Gisele Bündchen, caminhando numa passarela, né, ela tem confiança. Outras pessoas vão dizer que é Jesus. Outras pessoas vão dizer que é o Heitor ou a Patrícia, que são pessoas confiantes. O modelo de paciência para mim é Dalai Lama, é pessoas pacientes, sabe? É Buda, é pessoas pacientes. Paz de espírito para mim é o Rei Leônidas de Esparta, do filme 300. Porque eu posso estar numa guerra, mas eu tô em paz. É o Usain Bolt, que larga uma corrida que vai durar 9 segundos, mas ele tá ali, parece que ele tá nem aí, com nada, em paz. O quarto item, além da fé, paciência, paz de espírito, é a autovalorização. É a minha capacidade de me valorizar, que morre quando eu não tenho o quinto item, que é a gentileza, o perdão. Quando eu me perdoo, eu posso me parabenizar. Quando eu me parabenizo, a minha autoimagem, a minha confiança se fortalece. E aí eu tenho mais fé, a paz de espírito e a paciência me blindam e me protegem. Só revisando os 5 itens da imunidade emocional que a gente precisa treinar todo dia. Fé, paciência, paz de espírito, autovalorização, você saber o seu valor, porque enquanto você não souber o seu valor, a vida nunca vai te dar tudo que você poderia ter, e a gentileza. Eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. Esses são os 5 pilares. Maravilha. Muito, muito bom, Felipe. Então, assim, ó, concluindo já essa nossa conversa maravilhosa aqui contigo, tá? A gente poderia ficar aqui horas, certo? Eu queria, assim, que você falasse agora especificamente para minhas 4 turmas do terceiro ano, tá? O que é que acontece? Eles acabaram de fazer um simulado, vai estar saindo, simulado sai o resultado agora, e a plataforma traz uma ferramenta maravilhosa, tá? Quando sai o
resultado, esse plano de estudo, ele passa para o aluno onde é que ele precisa revisar, quais foram esses erros que você coloca e onde ele precisa melhorar. Então o cara vai lá, acessa, tem aquele plano individualizado. Então ele tem agora 25 dias. E aí eu faço essa pergunta a você: é pouco tempo, Felipe? O que é que ele pode fazer nesses 25 dias para a gente pegar esse plano de estudo, para a gente rever o que precisa, apesar dele estar com a formação completa já, né? A gente precisa fazer alguns ajustes nessa reta final. E o colégio está oferecendo isso agora com esse último simulado que eles fizeram. Né? Eles vão ter isso daí. Então passa essa dica para eles, tá? Vamos encerrar com isso. Então vamos lá, então, uma dica especial para suas turmas de terceiros anos, né? Que é o seguinte: a gente tem 25 dias, né? E às vezes o que gera a frustração e o sentimento de que eu não estou preparado para fazer a prova é você querer colocar o ano inteiro em 25 dias, né? E talvez não só o ano inteiro, né? Mas toda a minha preparação, que excede um ano. É toda a preparação acadêmica que me trouxe até aqui. E quando eu olho para esses 25 dias com o entendimento de que eu vou fazer as revisões necessárias, mas o que eu faria, o que eu falaria assim, a coisa mais importante que eu falaria assim para vocês que tem um plano, né, de estudo e de preparação para esses 25 dias. R. Ponto. Como assim, Felipe? R. Busque responder questões, busque evocar o conteúdo. Às vezes você memorizou, você aprendeu, mas o que você não está sabendo é colocar para fora aquilo que tem dentro. Então, um exercício muito poderoso que a gente precisa entender que nessa jornada de preparação, às vezes quando você vai revisar as coisas e você fala, nossa, eu não sei esse conteúdo. Ou talvez você vai responder uma série de questões durante seu processo de estudo e você diga, eu errei isso aqui. Então, é muito importante que a gente prepare a nossa mente para que nessa jornada a gente tenha uma meta. Assim como a meta de fazer a prova nunca pode ser a aprovação ou a reprovação. Tem gente que já declara, né, Heitor, Patrícia? Eu não vou passar não, esse ano não vai não, esse ano eu só vou fazer aqui mesmo aqui, porque ano que vem, ano que vem, né, para tirar a pressão, você afirma que não vai dar certo. Então, em uma determinada prova, eu nunca faço a prova pensando em passar ou não passar. Eu faço a prova e entregar o meu 100%. Esses 25 dias, eu vou entregar o meu 100%. E o meu 100% está dentro do meu descanso, de aproveitar o meu melhor tempo, de confiar no meu plano de estudo. Na prova não vai cair todo o conteúdo que eu deveria, né? Todo o conteúdo que poderia. Todos os livros e todas as coisas, a gente fala, meu Deus, tem muita coisa que eu não sei. Tá bom, tem muita coisa que não vai cair na prova, tá tudo bem. Na prova não cai tudo. Você tem que levar para a prova o seu melhor. E quando a gente encontra o prazer de responder questões, de revisar o material, de ler, o prazer de não saber. Caramba, é muito bom não saber. Eu tô estudando inglês, eu tenho mentorados que não falam português. E sempre eu tô aprendendo palavras que eu não sei. E quando eu vejo uma palavra que eu não sei, eu levanto o braço e falo, aprendi mais uma palavra. Sempre que eu cometo um erro por não saber algo, eu vibro porque a partir do momento em que eu errei durante meu processo de estudo e eu tô com a mente programada para errar, comemorar, aprender e seguir em frente, eu evoluo. Agora, se você tem medo de errar durante o processo de revisão ou durante o processo de estudo, cada erro é como se fosse uma marretada na cabeça. E você chega na prova de cara inchada, né? Eu não sei, eu não consegui fazer, eu não consegui revisar. Gente, aproveite esses 25 dias, como dizem meus amigos, dê o gás. Mas viva a alegria do momento, a confiança do momento. Por quê? Você vai fazer tua prova confiante com a tua fé, paciência, foco, paz de espírito, blindagem, calma, tranquilidade, autovalorização. Eu posso, eu mereço, eu sou capaz. E a gentileza da gente entender que a gente não precisa ser perfeito, mas que a gente pode fazer o nosso melhor. Se você for para a prova desse jeito, você vai para a prova destravado e você vai entregar o seu 100%. E eu vou te falar um negócio. 90% das pessoas que eu acompanho
que tinham condição de passar são reprovadas, 90% são reprovadas somente pelas suas travas emocionais, pela ansiedade, pelos medos, pela insegurança, por tudo aquilo que trava você de ser você, de lembrar o que você aprendeu, de usar o processo de revisão. Então, tire da sua cabeça a meta de você em 25 dias, eu tenho que abraçar o mundo. Não! Segue o plano. Né? Os alunos receberam um plano, não foi, Heitor? Receberão agora. Receberão agora. Isso. Então, segue o plano. Né? Sempre que eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, eu me conecto com os meus modelos. Modelos são pessoas inspiradoras. São pessoas que me inspiram a viver. E eles sempre me dizem, relaxa, confia, faça o seu melhor. Eu lembro que eu fui a primeira palestra que eu fui ministrar na Jornada Internacional de Direito de Gramado. Tinha mais de 1.200 pessoas, um evento jurídico. E eu não sou da área jurídica, eu sou engenheiro. E eu olhei para aquele povo, né? Porque o estudante de direito, ele já é um ministro do STF, sabe? Ele já tá lá, assim, ele já tá de toga, né? Então ele já se sente no direito de julgar. E eu entrei, olhei para aquele tanto de juristas, né? E alguns amigos meus, até inclusive na plateia, e eu falei para eles: vocês não me ameaçam. O julgamento de vocês não me define, não me intimida. Relaxa, confia, faça o seu melhor. E se tem uma coisa, Patrícia, que eu falo assim, tudo na vida é treino. E aquilo que a gente nunca vai ser bom numa coisa que a gente faz pouco. E se tem uma coisa que a gente é pouco na vida, é ser a gente mesmo. Porque pelo medo de ser julgado, você não é você. E você não é você quando você está com medo. Seja você. Encontre a alegria de viver a jornada. Encontre a alegria de enfrentar essa prova. Como caçador, não como caça. Felipe, muito obrigado. Perfeito. Pela essa maravilhosa contribuição, por esse momento descontraído. Patrícia, muito obrigado também. Se quiser fazer suas considerações finais aí, Patrícia, fique à vontade. Só agradecer, né? Só agradecer ao Felipe, a você, Heitor, pela parceria, né? Ao Santa Úrsula por mais essa oportunidade de a gente estar aqui conversando com uma pessoa espetacular como o Felipe. Só gratidão. Felipe, também muito obrigado. Se quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Pessoal, vão na fé, é mais uma etapa da vida de vocês, é um treino, tudo na vida vocês treinaram para chegar até aqui, e tenho a certeza de que vocês não estão sozinhos. Eu acho que a solidão, Patrícia, Heitor e cada um que vocês estão vendo aqui, a maior burrice, eu vou dizer, tem uma burrice que a gente pode cometer na vida. Sabe qual é a burrice? A gente achar que a gente está sozinho, que ninguém pode ajudar a gente. Peçam ajuda, né? Alunos do Colégio Santa Úrsula, peçam ajuda sempre que vocês precisarem. Conversem com a Patrícia, conversem com o Heitor. Se vocês precisarem, sentirem no coração de vocês que vocês precisam de mim, peçam ajuda. Pedir ajuda, talvez para mim, é a coisa mais sábia e poderosa que alguém pode fazer na vida. Vocês não estão sozinhos. Nós estamos juntos com vocês. E lá na prova a gente vai estar também lá em presença de espírito junto com vocês, segurando a prova lá, fazendo essa jornada, vivendo junto esse momento. Sozinho? Nunca. Juntos, a gente é muito mais forte. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estavam conosco até esse momento. E até a próxima quarta compartilhada, que vamos continuar explorando situações referentes ao Enem também, tá bom? Uma boa noite para todos. Tchau.